Meus amigos, cada vez mais eu gosto de trazer vídeos a respeito da Brava Energia para vocês, porque é uma empresa que, além de eu investir, muitos de vocês querem ter algumas informações. E muitos têm me questionado o seguinte: André, de acordo com os resultados a respeito da produção já divulgada do primeiro trimestre, é possível mais ou menos estimar quanto poderia ser o lucro ou prejuízo da companhia? E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente isso. Mas antes, eu quero só passar bem rapidamente com vocês a respeito aqui de alguns itens que eu vou utilizar para fazer toda essa compreensão se pode dar lucro ou pode dar prejuízo no primeiro trimestre de 2025, cujos resultados serão divulgados no dia 12 de maio deste ano. Então, vamos lá. Nós temos aqui alguns itens que são muito importantes. Primeiro deles vai ser a questão do volume, né? E aqui a gente está falando exatamente ali dos boys por dia, né? Ou barril de óleo por dia. Além disso, eu tenho que multiplicar tudo isso aqui por um item muito importante, que é o próprio valor do Brent. Afinal de contas, se estamos falando de uma extratora de petróleo, basicamente você tem que ver quanto está a commodity para a gente entender se foi muito bom o trimestre, se foi muito ruim. E aí eu peguei o valor médio do Brent nesse primeiro trimestre. E para a gente traduzir esses resultados para o real, naturalmente eu tenho que ver quanto que está o dólar para então você traduzir isso para o real. Legal? Então, se você multiplicar a quantidade de barris por dia pelo valor médio do Brent e pelo valor médio do real durante esse período do primeiro trimestre de 2025, a princípio você teria aqui o resultado operacional da companhia. A partir desse resultado operacional, a gente consegue aferir algumas outras coisas. Por exemplo, quando você olha para o passado da companhia, você vê, por exemplo, ali uma margem EBITDA, tá bom? Que nós vamos falar logo em seguida. E normalmente essa margem ela acaba se repetindo muito por conta do que a companhia vem trazendo, e eu vou utilizar mais ou menos essa margem aqui para vocês. Depois que a gente passar por tudo isso, eu vou fazer uma segunda parte do vídeo. Vou até mudar aqui um pouco a cor para a gente diferenciar. Na segunda parte do vídeo, eu vou colocar com vocês algumas projeções. Por que que isso vai ser importante? Porque o ano de 2025 ele vai ser muito importante para a Brava Energia. Por quê? Porque nós temos ali alguns campos que eles são fundamentais dentro dessa estratégia de aumento de margem, aumento de produção e finalmente um aumento generalizado na sua lucratividade. E eu quero trazer tudo isso para vocês. Mas primeiro, vamos para esta parte aqui do vídeo e eu preparei naturalmente um slide aqui para a gente trabalhar e eu vou trazer vocês aqui para a minha tela para a gente começar com a apresentação. Vamos lá. Vamos começar pelo básico, né? Colocar todo mundo no mesmo pé. No primeiro trimestre aqui de 2025, a Brava, considerando as suas partes onshore e offshore, ela produziu uma média de 71.057 barris por dia. Como eu te falei, o primeiro item, que seria o volume, que seriam os boys por dia, nós já temos essa informação. Então, 71 mil. Só que não é só isso que eu quero que você veja. Eu quero muito mais que você perceba, por exemplo, aqui, ó, Papa-Terra. Olha só o que vem acontecendo, né? Ele estava lá no ano passado, né, no segundo trimestre, quando as coisas estavam relativamente ok, na casa aqui dos seus 8 mil. E hoje, já com a casa meio arrumada, nós conseguimos chegar a 9.400, mas a média ficou aqui em 8.300. Mas o que mais vai chamar a atenção é a parte aqui de Atlanta. Aqui, então, estava com o sistema provisório e a partir aqui do quarto trimestre a gente já entra com o definitivo. Claro, lá no finalzinho de dezembro, que teve toda aquela parada, Papa-Terra, Atlanta, mas no finalzinho ali, no apagar das luzes, finalmente saiu Atlanta, que começou a produzir muito bem, 16, 19, aqui seus quase 19, ficando uma média aqui de praticamente 18 mil barris por dia. Além disso, você tem que lembrar que Manati ainda não está produzindo a sua parte de óleo, tampouco está produzindo a sua parte de gás, em que ela é bem mais forte. Então, a gente tem que considerar nesses resultados aqui que existe pelo menos um ponto que ainda não está em operação. E isso tudo eu ainda vou considerar com vocês lá para frente, tá bom? Agora, o segundo ponto que eu falei para vocês, lembra? Volume vezes o Brent vezes o real. É isso aqui que a gente precisa entender. Agora, vamos lá. O Brent. Nesse tempo todo, eu peguei aqui um gráfico numa ordem mensal. Você pode ver que o Brent passou aqui dos seus 80 dólares em janeiro,
ficou nessa casa aqui dos seus 75 ali em fevereiro, e então chegamos aqui bem pequenininho, está em verde, quase aqui imperceptível, o mês de março, né, o mês 3, e que nós tivemos um Brent que bateu aqui menos de $70, mas depois voltou. Numa média aqui, bem simples que a gente consegue tirar, o Brent ficou aqui na casa dos seus 73, mais ou menos $74 ali por cada barril. Portanto, já sabemos dois dados, volume e Brent, o valor médio. Além disso, eu te falei, você precisa ver qual foi o dólar médio. No comecinho do ano, o dólar estava aqui em 6,20. E praticamente aqui em março, né, a gente pode colocar uma linha aqui, ficou em mais ou menos os seus 5,80. Então, em grandes termos, a gente poderia dizer que o dólar médio nesse período ficou em mais ou menos ali os seus R$ 6 para cada dólar, tá? Então nós vamos aqui estabelecer algumas projeções, só que eu decidi fazer o seguinte, só em relação ao dólar, eu coloquei de uma forma linearizada em 5,80, muito mais para eu tentar traduzir o pior dos cenários em relação ao primeiro trimestre de 2025. Por quê? Porque não é uma coisa tão linear a venda do petróleo. Porque como que isso tudo funciona? Vamos imaginar que você tem a plataforma lá de Atlanta. Você vai retirando o petróleo, isso tudo vai ficando armazenado lá no navio que eles têm no FPSO. Finalmente chega um navio aliviador, né? E aí você faz toda a transferência do petróleo. E aí você leva ali para uma trading e aí você faz a venda, ou vai para um cliente já com um contrato determinado. Então, você tem que saber exatamente quando foi feita a conversão daquela venda de petróleo em relação ao dólar para o real. O que essa informação, infelizmente, eu não tenho. E aí, o que eu imaginei? Eu falei, tá, vamos supor que eles não venderam absolutamente uma gota e eles decidiram no pior dia, às 5,80, vender tudo. E aí eu comecei a trabalhar com essa ideia para que a gente saia do piso do que poderia ser o resultado. Porque se o dólar médio ficar em 5,90, R$ 6, maravilha, a gente sabe que o resultado é dali para cima. Portanto, eu não quero criar uma expectativa muito mais alta do que efetivamente poderia ser. E para isso, esses resultados que eu estou trazendo e vou trazer estão ainda muito pé no chão em relação ao que a companhia pode entregar. Então, para a gente dar sequência, eu queria colocar com vocês um outro dado que ele é fundamental. Porque nessas projeções que eu vou fazer, eu vou considerar algumas coisas, como a questão das dívidas. E aqui dentro, eu vou considerar tanto o principal, mais as correções, mais os juros. Ah, André, mas na DRE a gente não faz a colocação do principal aqui dentro, a gente só coloca esses outros dois itens. Maravilha, não tem problema. O que eu quero, na verdade, trazer aqui para vocês é muito mais um resultado que a companhia poderia dar em talvez termos até de caixa. Só que como eu não vou transformar uma DRE depois num demonstrativo de fluxo de caixa, para não ficar algo extremamente complexo, eu decidi fazer essa DRE meio freestyle aqui com vocês, claro, com bastante fundamentos, para que a gente consiga minimamente entender qual poderia ser o resultado da companhia. Nesse sentido, veja aqui. A dívida está em dólar. São 237 milhões de dólares a serem pagos em função de instrumentos em reais, instrumentos em dólar e obrigações de portfólio, cada qual com a sua cor respectiva. Nesse sentido, eu vou até puxar a calculadora aqui para a gente fazer algumas contas. Vamos imaginar esses 237 milhões que ela tem que pagar aqui em 2025, vezes um dólar médio também na casa dos seus 5,80. Só que isso daqui seria só o principal. Mas o que acontece? Quando você empresta dinheiro, você espera receber juros de volta. E naturalmente, tem dívidas que são em real, tem dívidas que são em dólar. E aí eu coloquei um prêmio aqui, porque você tem um swap de dólar, né? Na verdade, quando você pega dívida em moeda estrangeira, você paga o valor ali correspondente à correção do dólar, mais uns juros respectivos, e você ainda tem uma taxinha a mais por conta dessa diferença aqui do dólar para o real. E aí eu coloquei uma taxa média, portanto, para todo o portfólio, na ordem dos seus 15%. Pode parecer muito para algum, pode parecer pouco, mas aqui eu quero trabalhar com vocês o pior cenário naquilo que pode ser pior e naquilo que poderia beneficiar a companhia no cenário menos beneficiado para ela, para que a gente consiga ter no cenário mais estressado
um resultado razoavelmente próximo àquilo que pode vir. Nesse sentido, para a gente voltar aqui para a conta, você multiplica esse valor por 1,15, né, que seria colocar 15% aqui de juros a mais nisso, e finalmente você chegaria a uma dívida para 2025 na ordem de quase 1,6 bilhão. Esse valor vai ser importante logo mais e eu já vou explicar tudo isso aqui para vocês. Pois bem, além disso, o que eu decidi fazer? Eu peguei aqui os resultados de 2024, exatamente na parte das suas receitas e nas suas despesas financeiras. E aqui você vai ver juros, despesa com juros, swap de taxa de juros que eu falei para vocês, atualização monetária de debêntures, tem aqui ajuste de conversão, variação cambial, tem muita coisa aqui. Nesse sentido, eu peguei o valor do resultado financeiro líquido na ordem de 3 bi e 800 para eu colocar algumas projeções para o ano de 2025. Mesmo que naquela conta do slide anterior que eu mostrei para você, a dívida ela seria pelo menos metade disso aqui. Mas eu quis, como eu te falei, estressar ao máximo o cenário, porque tem algumas variáveis aqui dentro, como até mesmo ajuste a valor presente, variação cambial, algumas coisas que eu não consigo precificar tão facilmente quanto eu gostaria. E exatamente para tentar trazer, mais uma vez, o resultado mais fidedigno, eu estou estressando ao máximo esse cenário. Vamos entender um pouco mais do que eu estou falando aqui para vocês, tá bom? Então, vamos passar para o próximo slide para a gente entender. Maravilha! Aqui eu montei com vocês uma mini DRE, depois eu vou mostrar uma bem mais completa, com os dados de 2025 e projeções para os próximos anos. Então, fica calmo que tem muito conteúdo. Lembra, essa daqui é a parte 1 ainda. Na parte 2 do vídeo eu vou fazer todas essas projeções com uma planilha aqui que a gente vai poder alterar cada um dos dados. Maravilha! Para a gente começar, eu peguei aqui os dados médios, tá bom, que nós tivemos no período, no primeiro trimestre de 2025. Nesse sentido, esses 71.057 barris por dia, por um Brent médio na ordem de 74 e um dólar médio na casa de 5,90, tá bom? Isso daqui daria para mim, a princípio, um resultado operacional na ordem de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Nesse sentido, eu ainda tenho uma margem EBITDA histórica da companhia que ficou nessa faixa aqui dos seus 39%. O que me daria um EBITDA, que significa os ganhos antes dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização. Nesse sentido, mais uma vez, eu peguei aqueles 3,8 bi, dividi isso daqui por cada um dos trimestres, né? Então eu tenho que dividir isso aqui por 4, e eu cheguei a um juros que eu deveria pagar com principal e correção na ordem de 956 milhões de reais. O que me daria um lucro antes do imposto de renda de 145 milhões de reais. Coloquei aqui a alíquota de 34%, que é o que a companhia divulga ali no seu ITR, e finalmente eu chego a um lucro líquido na ordem de 95 milhões de reais, um lucro por ação de 21 centavos. Putz grila, André, quer dizer então que para o primeiro trimestre de 2025, a minha companhia, a Brava, ela só vai gerar 21 centavos? Putz, parece pouco, né? Porque se eu for considerar isso daqui, se repetir ao longo do ano, eu teria 84 centavos por cada uma das ações, o que não seria, a princípio, tão atrativo para mim. Por isso que eu quero que você fique comigo no vídeo, porque essa não é a minha premissa. Na verdade, eu quero acreditar que os resultados da Brava vão vir ainda melhores e que esse lucro por ação deve ultrapassar pelo menos R$1 neste ano de 2025. Então, vamos lá. Para a gente começar a parte 2 desse vídeo com algumas ideias aqui, eu quero primeiro falar com vocês a respeito de Manati. Lembra que eu te falei que ela não está produzindo? Legal. Só que antes de ela parar de produzir, como que era? Na parte de óleo, realmente ela não tira praticamente nada por dia. 73, 61 barris por dia não é nada. Agora, quando você vai para a parte de gás, você vê aqui alguma coisa na casa de 5, 4 mil barris por dia, ou pelo menos os barris equivalentes em relação ao gás. Nesse sentido, eu vou colocar nas projeções futuras, por isso, no futuro, quando voltar a operar, esses mais ou menos 5 mil a mais, e claro, eu vou trazer tudo isso numa planilha para vocês. Agora, nesses últimos resultados de produção, quando você desce, você sai um pouco daquela planilha inicial que eles mostram quantos barris foram extraídos,
você vê aqui alguns itens que eles consideram relevantes de o acionista saber. Então, olha só, Atlanta, o FPSO está com uma alta eficiência operacional com a conexão dos poços 4 e 5H em fase final de implementação. Portanto, os resultados apresentados em Atlanta ainda contemplam paradas programadas para testes que devem ocorrer aqui no mês de março e, portanto, não refletem o potencial máximo dos primeiros poços conectados. Ou seja, vamos lá, nós temos alguns poços que estão conectados. E esses poços, até então, eles não refletem o potencial máximo dos primeiros poços, porque eles ainda estão ali numa fase de testes que basicamente ocorreram ali até o final de março. Então, a produção vai aumentar e eu já vou te mostrar e provar que, de fato, ela aumentou. Não só isso, eles ainda colocam aqui que haverá testes em operação com alguns outros poços que já estão produzindo, como o 6 e o 7H, e eles vão colocar de pé o 4 e o 5. E aí eles mostram aqui, a conclusão das conexões dos poços 4 e 5H deverão ocorrer essas conexões ainda em abril, no mês em que eu estou gravando, enquanto as conexões dos poços 2 e 3H estão previstas para serem concluídas no mês de junho de 2025. Olha só que interessante. O primeiro trimestre está basicamente dado para a gente. Legal. Só que, olha só o que vai acontecer no segundo trimestre. Então vamos lá, o segundo trimestre de 2025, nós temos para junho e ainda para abril, conexão de 4 e 5H, 2 e 3H. Então, gente, é minimamente crível eu imaginar que com a conexão desses poços, mesmo que não seja algo imediatamente rápido para você crescer a produção, só que se isso acontecer, você há de concordar comigo que o mercado vai antecipar tudo que pode acontecer, ou seja, se a produção ela tem que aumentar mais 20 mil barris, opa, peraí, então eu já vou, mercado, antecipar-me a isso para que quando os resultados melhores vierem, eu já esteja posicionado. E se você não tiver essa compreensão agora, você está perdido na bolsa de valores, porque o mercado sempre tenta antecipar aquela incerteza para conseguir ganhar mais, porque quanto maior a incerteza, maior o retorno que você pode ter, quanto maior a certeza, menor o retorno. E no caso da Brava, existem incertezas grandes ainda a respeito dessa colocação operacional aqui nos próximos meses, apesar de eu confiar bastante na companhia. Pois bem, Atlanta já falamos. Agora, Papa-Terra. Eles falam a respeito de mais uma etapa de otimização que foi concluída. O resultado de março ele foi impactado por dias planejados de vazão reduzida, que foram necessários para permitir a otimização do sistema, que darão mais resiliência à operação durante o ano de 2025. Ou seja, aqui o que eles estão querendo dizer? Em grandes termos, eles estão querendo dizer que a produção ela ficará estável. E estabilidade dentro do ramo de petróleo é muito importante, porque se você ficar 2 dias com uma manutenção ali que você talvez não precisasse fazer porque você prolongou e você esqueceu de fazer aquilo, enfim, foi algo não planejado, isso perde muito tempo. Vide o que aconteceu ali em novembro, dezembro, com a parada de Papa-Terra. Agora, na parte onshore, já falamos aqui da offshore, agora vamos falar da onshore, tá bom? Em Potiguar, as atividades de integridade e recuperação dos poços estão em andamento. Maravilha! O resultado do mês reflete a oscilação normal esperada para a operação, enquanto a companhia implementa projetos de reativação de poços e ampliação da injeção de vapor. Esse daqui, de ampliação de vapor, é o que mais me chama a atenção lá em Potiguar, porque nos resultados, isso lá no terceiro trimestre de 24, eles disseram que eles colocaram em compra praticamente algumas tantas máquinas de reinjeção de vapor que estariam chegando agora no começo de 25. Então, os resultados de Potiguar, eles ainda podem aumentar muito. E depois eu vou deixar no final aqui um vídeo em que eu falo lá atrás, na época da 3R, a projeção que eles tinham para a produção de Potiguar, que seria até então a joia da companhia, tá bom? Agora, na parte de Recôncavo, eles falam aqui sobre manutenção do nível de eficiência operacional, legal, só que Recôncavo, eles devem ter aqui praticamente até abril, finalzinho pelo menos, a possibilidade de venda do campo Recôncavo ali, então eu acho que é interessante. Agora, Manati, o operador obteve no final de março a autorização da ANP para a retomada da operação, esperada para ser efetivada ainda em abril. Ou seja, pessoal, mais uma vez, vou até colocar em azul de novo. Ó, 2 e 3H, ainda, 4 e 5H, ainda, Manati, gente, olha
quanta coisa tá para 2025 no segundo trimestre. Então, se você está querendo fazer um tradezinho com a Brava agora e não ficar posicionado na empresa, pode ser, não vou cravar em pedra aqui, porque vai que a companhia dá um chabu, mas olha tanta coisa que vai acontecer no segundo trimestre. Por favor, olhem para isso e depois não vão dizer que eu não avisei, tá bom? Então vamos dar continuidade, porque senão eu já vou passar até demais aqui do ponto, eu não quero que isso aqui configure recomendação, mas eu tô otimista, não sei você, tá bom? Deixa aqui nos comentários se estiver otimista. Vamos lá, lembra que eu falei para vocês que o campo de Atlanta estava aumentando sua produção? Olha só, lá em janeiro, 6 mil. Depois bateu aqui seus 26, 27, tiveram algumas paradas aqui e finalmente chegamos a 28 mil. Isso ali, aqui ó, fevereiro, na verdade, mais ou menos ali no meio de fevereiro foi quando basicamente a companhia conseguiu estabilizar nesses 28 mil. Lembrando que 80% do campo é da Brava e outros 20% são da Westlaw, tá bom? Então eu vou apenas consolidar o resultado da Brava com base em 80% desses 27.873, que daria esses 22.299 barris por dia. Ou seja, vamos voltar lá no começo, só para a gente entender a diferença que eu tenho para vocês. Então, olha só, Atlanta está aqui com 17, quase 18. E eu já estou te provando, e não estou simplesmente jogando números aleatórios, eu estou te provando que Atlanta já está com uma produção maior do que 22, quase 23 mil barris de petróleo por dia, considerando apenas a participação da Brava, não de tudo. Olha só quão importante é o acompanhamento detalhado dessa companhia. Agora, um outro campo que nós precisamos também ficar de olho, naturalmente, é o de Papa-Terra. Nós temos uma participação aqui de 62,5%. Tem ali um processo que está envolvendo a NTE a respeito ali de obrigações que ela não cumpriu, se a Brava pode tomar a parte dela, se não pode, mas saiu uma decisão falando, olha, Brava, você não pode consolidar nos seus resultados 100%, porque por enquanto não é seu. Então fica só com 62%. Nesse sentido, eu peguei aqui esses 17.171, que foi a produção aqui, pelo menos a última que eu tenho, e eu coloquei aqui esse percentual de 62, o que me daria 10.731 barris por dia, sendo que eu te mostrei lá naquele primeiro slide que Papa-Terra estava na ordem dos seus 8 mil barris por dia, mais ou menos. Ou seja, já temos um salto bem significativo de mais de 20%. Na verdade, quase aqui 30%, para ser mais preciso. Portanto, temos muito ainda a extrair da companhia, tá bom? Agora, eu até gostaria muito de poder recomendar alguma coisa aqui para vocês, entretanto, eu não vou recomendar absolutamente nada, apenas que você assista a segunda parte desse vídeo, que vai começar agora, para que você consiga compreender todas as projeções que eu fiz. E claro, tenha uma compreensão a respeito do que podem ser os resultados da companhia. Pois bem, você pode começar de qualquer lugar aqui, mas vamos individualmente em cada um dos trimestres para eu trazer minimamente o que eu quero mostrar para vocês. Pois bem, no segundo trimestre, o que eu já estou considerando, gente? 11 mil lá de Papa-Terra, estou considerando aqueles 22, quase aqui 22.300 de Atlanta e já coloquei aqui, ó, 0 de Manati, ou seja, não estou considerando nada, porque pode ser que demore um pouquinho, ou seja, o cenário mais complexo de todos. Ainda assim, quando eu vou lá para o terceiro trimestre, eu já coloco ó, um crescimentozinho aqui em Papa-Terra, um crescimento aqui em Atlanta e coloco todos os outros demais basicamente iguais, para a gente não ter uma variação muito grande aqui também, porque pode ser que um campo, como por exemplo o recôncavo, ele saia, pode ser que algum outro acabe compensando, enfim, tem muita coisa que pode acontecer ainda. Mas coloquei aqui ó, Manati para o terceiro trimestre, igualmente fiz um crescimento para Papa-Terra e um outro crescimento aqui para Atlanta. Quando você congrega todos esses resultados aqui, você pode ficar meio confuso, mas eu vou te ajudar. Aqui em cima, eu vou colocar o volume. Legal, eu te falei lá no começo explicando que você precisaria ver isso. Depois, aqui ó, volume pequenininho. Depois, o valor do Brent. Mais uma vez, o dólar médio, para finalmente você chegar a um resultado operacional em cada um dos trimestres. Perceba, no geral, que você vai ter um crescimento aqui de 21 centavos para 28 e logo para 60, 66 e um resultado, um lucro por ação para 2025 de R$ 1,81. Para alguns pode ser muito,
para alguns pode ser pouco, mas eu quero que depois você veja as projeções que eu tenho para frente. Vamos com calma em cada um desses pontos aqui e ainda mais colocar essa cerejinha aqui do bolo. Hoje nós temos um valor de ação aproximadamente aqui nos seus R$17. Para você fazer algumas contas, hoje o mercado está pagando em relação ao lucro possível para 2025 de R$1,81 na ordem de 9,41 vezes o seu PL, ou seja, o seu preço sobre lucro. O mercado está pagando aproximadamente 9 anos de todo esse lucro. Maravilha, até aqui você entendeu. Agora, o que eu quero que você comece a mexer aqui comigo para a gente entender algumas variáveis? Você há de concordar comigo a seguinte premissa. Você já tem o FPSO Atlanta pronto para operar. Maravilha! Você já tem ali a plataforma de Papa-Terra também pronta para operar. Você há de concordar comigo também que você não terá, a princípio, um custo muito maior para você retirar aquele petróleo quando você então fizer as conexões. Claro, você vai gastar um pouco mais de energia, isso é fato, mas isso é um custo fixo que ele não vai impactar tão fortemente o resultado da companhia e as suas margens. Nesse sentido, portanto, eu comecei a fazer algumas alterações que eu acho que você vai concordar comigo. O que eu fiz? E aí, claro, quero mostrar para vocês. Eu projetei aqui para o primeiro trimestre uma margem EBITDA de 39%. Para o segundo trimestre, 40%. Vamos colocar agora um salto, considerando que aqui no terceiro trimestre nós vamos ter um resultado muito mais forte, uma margem EBITDA na ordem de 45% e aqui também 45%. Maravilha! E aí, o que eu quero te mostrar aqui no final? Eu quero te mostrar que com o aumento dessas margens, claro, talvez ela fique um pouquinho menor do que essas 45, talvez fique aqui na ordem dos seus 43, legal, vamos colocar 43. Olha só o que acontece. Aquele PL que estava em 9,4, ele já cai para 7,17. Por quê? Porque o lucro por ação já sobe bastante para R$ 2,37. Muito por conta dessa margem aumentar, mesmo que bem pouco, por conta dessa produção maior com menos custos aliados a isso. E isso é muito, muito importante. E o que você pode colocar aqui dentro dessas projeções e, claro, trazer maior complexidade? Vamos imaginar que para o ano de 2025, quase que inteiro, o Brent ele fique abaixo dos seus 70. Vamos considerar aqui, ó, $67, $67. Até então, a gente teria um dólar médio no ano de 68 dólares e 75 por cada barril, com um dólar médio também na casa dos seus R$5,80. A margem eu vou deixar nos 43, mesmo assim não vai cair tanto, tá vendo? Ó, antes estava 7,14 e agora está 7,75, ou seja, o Brent, claro, ele tem muito efeito sobre a empresa, entretanto, se a empresa conseguir empregar uma qualidade operacional que parece que ela está conseguindo, nós não vamos ter essa oscilação tão forte dentro da companhia. Claro, impacta, mas talvez não seja tão forte. Isso daqui é o que eu estou projetando para o ano de 2025. Alguma coisa, como eu te mostrei lá no começo, vamos até voltar aqui, a gente pode colocar mais ou menos uma coisa na ordem dos seus 1,68 ou até mesmo 1,81 por ação, né? Que foi aquela conta inicial que eu trouxe para vocês. Mas eu vou trazer aqui outros dados para você e essas aqui são projeções para anos futuros. Nessas projeções aqui eu já quero começar brincando com isso aqui, ó. Uma média de produção diária de 100 mil barris de petróleo por dia, com o Brent na casa dos seus 70 dólares e um dólar médio de 5,80. Uma margem EBITDA eu mantive nos seus 40, que foi o que eu fiz lá em 2025, e tudo isso aqui me levou para um lucro por ação de R$ 6,01. André, tem alguma coisinha estranha. Você estava considerando para 2025 3,8 bi na questão de despesas com juros e aqui apenas 1,7. Por quê? Lembra daquela conta que eu fiz com vocês aqui na calculadora? Eu vou puxar. Ó, 1 bi 580. O que eu fiz? Eu tentei colocar aqui dentro algumas outras variáveis que talvez eu não tenha conseguido colocar propriamente, ou seja, eu estressei aqui um pouquinho o cenário. Coloquei 120 milhões de reais a mais em termos de despesas com juros, isto porque para os anos de 2025 e 2026, nós vamos ficar com algo muito próximo a 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 800 no máximo em termos de dívida. Portanto, eu estou já considerando a dívida futura, pelo menos deste ano e do próximo. 2027 é um ano totalmente à parte, afinal de contas, nós temos uma dívida muito maior. Agora, vamos aqui para esse cenário todo que eu estou mostrando para vocês. Como eu falei, 100 mil barris de petróleo por dia,
me geraria, no final das contas, um lucro por ação de R$ 6,01. Se eu fizer mais uma vez aquela relação preço-lucro, considerando que eu estou pagando hoje R$ 17, eu estou pagando 2,8 anos da companhia em termos de lucro. Isto é extremamente baixo para a companhia. O que minimamente você poderia esperar? E eu confesso, eu fui extremamente criticado por algumas pessoas falando que eu comparei muito errado o preço-lucro de Petrobras, de PetroRecôncavo, de ExxonMobil, de Occidental Petroleum, porque lá dentro você tem variações contábeis e financeiras que impactam o resultado. Só que para essas pessoas que me criticaram, eu lanço agora uma pergunta. Esses resultados que impactaram positiva ou negativamente Petrobras, PRIO, PetroRecôncavo, etc, etc, elas não impactarão da mesma maneira a própria Brava? Porque você há de concordar comigo. Imagina que todo mundo fez uma dívida em dólar e o dólar sobe, ou seja, você vai ter ali uma variação contábil em função dessa marcação. Se for para baixo o dólar, você vai ter uma variação positiva em termos da marcação. Isso não vai impactar a PRIO, assim como vai impactar a Recôncavo e a Brava? Se você não concordou com essa premissa, confesso que não é culpa minha. Aí você tem que reclamar com quem fez a contabilidade. Mas, claro, não discordando de mim nesse ponto, que eu acho que é bem razoável de você concordar comigo, você deve imaginar que um preço-lucro próximo ali a seus 8, 9 vezes, como alguns pares, até mesmo com Petrobras, tem, me parece bastante razoável. E para a gente empregar essa mesma conta aqui, para a gente ficar um preço-lucro de mais ou menos ali suas 8 vezes, teria que ir para o quê? Uns R$ 45? Quase, ó. Vamos colocar R$ 50. Um preço-lucro na ordem de 8,32 vezes o lucro que a companhia dá, que, nas minhas projeções, pode chegar a R$ 6 por ação. André, você vai falar de dividendos? Não, não vou falar de dividendos. Por quê? Porque a companhia ela fala que a alavancagem tem que ficar entre 1,25 e 1,5 para ela começar a pensar em dividendos. Então, como essa redução da alavancagem ela vai vir muito por conta do aumento do EBITDA, eu vou aguardar conforme os resultados forem vindo, para a gente poder acompanhar essa redução ou até mesmo aumento, coisa que eu duvido que aconteça, mas essa daqui é o range. E se a companhia pagar 100% do que ela está conseguindo lucrar por ação, pelo menos contabilmente, R$ 6 por ação não seria nada mal, tá bom? Agora, vamos estressar um pouco mais esse cenário. Vamos colocar aqui com vocês uma dívida de, por exemplo, 3 bilhões e 700. Opa, aquele meu lucro de R$ 6 já cai para 3, porque eu falei, eu vou estressar ao máximo o cenário. Vamos colocar agora que a produção, por mais que ela tenha se mantido em 100, o Brent ele ficou ali no seu 63. Maravilha. Então, aquele meu lucro de 6, ele já cai agora para 2,32. André, vamos considerar agora que a margem da companhia foi pior. Foi, por exemplo, 34%. Opa, então quer dizer que meu lucro por ação caiu para 1,19. Só que você há de concordar comigo que se a margem EBITDA histórica da companhia ficava girando em torno dos seus 38, 39, não me parece razoável, ainda mais com Atlanta e Papa-Terra voando, que a margem EBITDA fique dessa maneira. O Brent, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, mas o que a gente pode fazer é aumentar a produção da ordem que nós estamos fazendo, saindo ali dos seus praticamente 50 e pouquinhos que foram em dezembro, para já bastante alto ali nos seus 70 e pouquinhos também agora em 2025. Então, me parece que esse cenário aqui ele não deve acontecer no curto prazo. O que na verdade eu quero acreditar? Que o Brent ele vai ficar nesses próximos aqui $70, mas que a margem ela pode ficar bem próxima ali aos seus 48%. Nesse sentido aqui, o resultado inicial da companhia ele subiria bem aqui para 4,85. Isto é, considerando mais uma vez que as despesas aqui estão em 3 bilhões e 700. Só que se eu colocar aquela despesa que inicialmente eu projetei, olha só, o meu lucro que estava em R$ 6,01 vai para R$ 7,70, o que me geraria, se o preço-lucro da ação estivesse aqui em 6,5 vezes, minha ação teria que estar cotada a R$ 50. Se eu estiver considerando o preço de hoje, em 17, eu estou comprando uma companhia com um preço-lucro de 2,21 vezes, ou seja, algo muito baixo para o setor de petróleo. Agora, eu quero que você deixe aqui um comentário falando o seguinte: André, concordo com você,
Não concordo, acho que as contas deveriam ser feitas de outra maneira, acho que o lucro vai ser maior, acho que vai ser pior, acho que o Brent vai acontecer isso, acho que o dólar vai subir, vai cair, enfim, eu quero aqui seu comentário e para você continuar estudando ainda mais sobre isso, para você entender sobre o preço-lucro do petróleo, sobre o preço que você tem de extração, eu vou deixar esse vídeo aqui para você continuar seus estudos. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!